O céu de Paraty brilhava sem nuvens, e as pedras do calçamento antigo refletiam a luz do sol como espelhos do passado. Em um casarão colonial alugado para cerimônias, decorado com orquídeas e rosas brancas, os convidados se abanavam discretamente, esperando o início do que deveria ser o dia mais feliz da vida de Clara Andrade. Clara ajeitava o vestido branco justo diante do espelho antigo do salão principal. O coração batia rápido e um arrepio percorria suas costas, como um aviso que ela não soube nomear. Todos diziam que ela parecia uma princesa, mas por dentro ela só queria que Vinícius chegasse logo, que tudo terminasse bem e que o silêncio estranho do lugar fosse substituído pela música da entrada. Os minutos foram passando. As amigas tentavam disfarçar o desconforto. O cerimonialista ia e voltava do portão, o rádio chiando em sua cintura. As orquídeas começavam a murchar no calor, e o rosto de Clara também. O carro dele já devia ter chegado. Sussurrou uma funcionária, tentando parecer tranquila. O noivo sumira, sem aviso, sem sinal, o celular desligado. Nenhum amigo sabia dizer onde ele estava. O fotógrafo, desconcertado, apontava a câmera para qualquer canto que não fosse o rosto dela. Os convidados já cochichavam alto. Clara apertou o buquê com tanta força que as flores amassaram. Uma das amigas se aproximou devagar e disse: "Clara, acho melhor você se sentar. Precisamos conversar." Mas ela não quis ouvir. Empurrou a porta do casarão e saiu andando, o vestido arrastando no chão de pedra. As ruas de Paraty estavam cheias de turistas tirando fotos, crianças com picolés e senhores jogando conversa fora nas esquinas. Clara andava sem rumo, ignorando os olhares surpresos. Virou na esquina da Praça da Matriz, tirou os sapatos, jogou-os num canto e sentou-se no banco mais próximo. As mãos tremiam, o rosto molhado de suor e lágrimas. Por dentro, um vazio cortante, como se tudo o que acreditava tivesse sido arrancado sem anestesia. "Vai deixar esse sol te torrar, moça?" disse uma voz baixa e firme. Ela olhou para o lado, surpresa. Um homem idoso, de barba branca e rosto marcado pelo tempo, estava sentado ali com um chapéu de palha amassado, calça suja e sandálias gastas. Estendia um lenço limpo dobrado com cuidado. "É só um lenço. Não morde", completou. Clara pegou o lenço sem dizer nada. Enxugou o rosto com movimentos lentos. Ele não perguntava nada, não olhava com pena. Apenas esperava. "Obrigada", disse ainda sem conseguir encará-lo por completo. "Dia difícil, né?" Ela soltou um riso curto e nervoso. "O pior. Bom, se serve de consolo, pior do que isso é fingir que tá tudo bem quando não tá. Tem gente que vive assim a vida toda." Ela finalmente olhou para ele, intrigada. O rosto dele era calmo, com um brilho inteligente nos olhos que destoava das roupas surradas. "O senhor mora por aqui?" "Por aqui e por ali, onde a sombra estiver melhor", respondeu com um sorriso sereno. Ela não sabia por quê, mas sentia-se estranhamente segura ao lado dele. Diferente de tudo ao seu redor, ele não parecia estar esperando nada dela. Nem justificativa, nem resposta. "Eu fui deixada. No dia do meu casamento", confessou quase num sussurro. "Melhor agora do que depois de 5, 10 anos presa num engano. Confia. Tem coisa que parece tragédia, mas é livramento." Clara se levantou devagar, o lenço ainda em mãos. Olhou ao redor. Paraty continuava viva, indiferente à sua dor. Mas dentro dela alguma coisa começava a se reencaixar. "Obrigada de verdade", repetiu. Ele apenas acenou com a cabeça. "Se essa história já te prendeu até aqui, inscreva-se no canal agora e continue com a gente." A brisa salgada de Paraty balançava suavemente as cortinas do quarto de Clara. O vestido de noiva agora pendia de um cabide improvisado, manchado na barra, silencioso como um símbolo de algo que não chegou a acontecer. No espelho, ela não se via mais como antes. As horas seguintes ao abandono pareciam um nevoeiro denso onde tudo se misturava. Vergonha, raiva, frustração, medo. Mas antes de tudo aquilo, antes do escândalo, havia Clara. Filha única de uma mulher rígida e prática, Clara cresceu em uma casa modesta no bairro da Mangueira, rodeada por livros didáticos, cadernos impecavelmente forrados e promessas de um futuro estável. A mãe sempre dizia: "Seja centrada. Mulher que sonha demais quebra a cara." Mas Clara sonhava mesmo assim. Não com contos de fadas,
mas com paz, afeto e liberdade para escolher seu próprio caminho. Desde pequena se encantava com palavras. Lia tudo que caía em suas mãos, de embalagens de sabão em pó a romances esquecidos em bibliotecas comunitárias. Decidiu ser professora porque queria transformar a vida de crianças como a dela, com pouco, mas com fome de mundo. Formou-se em pedagogia e aos 24 já trabalhava numa escola pública da cidade. Seus alunos a chamavam de Tia Clara e enchiam sua sala de cartinhas e desenhos. Foi nesse cenário simples que Vinícius apareceu. Arquiteto, dono de um escritório promissor, dirigia um carro preto reluzente e usava camisas sempre bem passadas. Conheceram-se num evento cultural no centro histórico, e logo ele começou a aparecer com café no portão da escola, com flores no final do expediente, com promessas de uma vida mais leve. No início, Clara se sentiu escolhida. Vinícius era seguro, charmoso, decidido. Levava a restaurantes que ela não sabia pronunciar o nome. Falava de viagens, de projetos ambiciosos. Mas havia algo em sua presença que aos poucos se tornava peso. Ele criticava suas roupas simples, achava bonitinho ela ser professora, mas vivia dizendo que ela podia mirar mais alto. Você precisa parar de se contentar com pouco. Ele dizia olhando para seus sapatos gastos. Clara sorria, sem saber como responder. Uma parte dela queria acreditar que ele só queria o melhor para ela. Outra parte se calava por medo de estragar o que parecia ser uma boa chance. Com o tempo, Vinícius passou a tomar pequenas decisões por ela. Que roupa usar num jantar, com quem andar, que eventos frequentar. Ela dizia que estava tudo bem, que era normal, que amor era isso mesmo. Ajustes. Mas os ajustes sempre vinham dela. O pedido de casamento foi feito num restaurante à beira-mar. Vinícius ajoelhou, todos aplaudiram. Clara chorou. Disse sim mais pela expectativa do que por convicção. Por dentro, sentia que algo não se encaixava, mas ignorou. A mãe dizia, você não vai arrumar outro assim tão cedo. E os amigos? Só haviam a aparência do casal, não os silêncios entre as palavras. Nos meses que antecederam o casamento, Clara passou a dormir mal. Sonhava com corredores longos e portas fechadas, com vozes abafadas e relógios quebrados. Começou a esquecer chaves, perder prazos, sentir o peito apertado sem motivo. Mas seguia, com convites, flores, listas. Afinal, já estava tudo pago. Ela acreditava que o amor viria com o tempo, que aquela inquietação era medo, que era normal. Agora, sentada no chão do quarto, cercada por álbuns de infância, Clara tentava lembrar quem era antes de Vinícius. Quem era antes de se moldar ao desejo alheio? E o mais difícil, por que deixou de se escutar? No meio dos pensamentos, o lenço do velho surgiu sobre a cômoda, dobrado limpo, como um lembrete discreto de que, às vezes, a lucidez vem dos lugares mais improváveis. Ela ainda não sabia o que faria dali em diante. Mas uma coisa era certa, não seria mais a mesma. A manhã seguinte nasceu abafada, com nuvens espessas cobrindo o céu de Paraty e um silêncio pesado ocupando o interior da casa. Clara hesitava em sair, mas sabia que não poderia se esconder para sempre. Precisava ir à escola, enfrentar o olhar curioso das colegas, os cochichos que já imaginava. Pior do que ser abandonada, era sentir-se diminuída diante da própria vida. Tomou banho demoradamente, prendeu o cabelo de qualquer jeito e vestiu-se com a primeira roupa que encontrou. No caminho, os passos eram curtos, como se a rua tivesse se alongado propositalmente. Cada vitrine, cada esquina, cada senhora sentada com sacolas de feira parecia observá-la. Na escola, o burburinho cessou assim que ela entrou. As professoras fingiram normalidade, mas os olhos corriam para ela em silêncio. Clara forçou um sorriso e seguiu até a sala de aula. Os alunos ainda pequenos não sabiam medir as palavras. Professora, é verdade que o noivo fugiu? Perguntou Mateus, de 7 anos, enquanto desenhava uma casa com lápis verde. Clara travou. Sentiu o rosto queimar. Quem te contou isso? Devolveu, tentando manter o tom calmo. Minha mãe. Ela disse que foi a maior vergonha que Paraty já viu. Outros alunos riram, distraídos. Clara segurou o choro com tanta força que chegou a doer. Sentou-se devagar e respondeu. Nem tudo que a gente ouve é verdade, Mateus. E às vezes, mesmo sendo, não é da conta de ninguém. Ele pareceu confuso, mas voltou ao desenho. O dia passou devagar,
E cada minuto na sala era um teste de resistência. No intervalo, Clara se sentou num banco afastado, com o olhar perdido no pátio. Rosa, a colega de sala e vizinha de infância, se aproximou com 2 copos de suco. Toma, você tá com a cara de quem não comeu nada desde ontem. Clara pegou o copo e tentou sorrir. Obrigada. Você viu o que estão falando? Vi, ouvi e não acreditei. Não porque duvidei que tenha acontecido, mas porque sei o quanto você não merece esse tipo de exposição. Estão me tratando como se eu tivesse feito algo errado. Porque é mais fácil culpar quem ficou do que quem fugiu. O Vinícius sumiu, né? Clara assentiu. Não deixou nenhum bilhete. Só o vazio. Então ele é o covarde. E você, por mais que não perceba agora, foi quem se livrou. Clara abaixou os olhos, engolindo a emoção. Você sabe quem eu encontrei ontem depois de tudo? Quem? Um senhor, velho, com cara de quem mora na rua. Me deu um lenço limpo. Falou umas verdades que ninguém teve coragem de dizer. Não sei porquê, mas foi a única pessoa que não me olhou com pena. Rosa franziu a testa. Um senhor? Como assim? Não sei o nome. Estava na praça. Parecia alguém que entende de dor. Cuidado, Clara, tem gente que se aproxima em momento de fraqueza só para tirar proveito. Não foi esse o caso. Ele não pediu nada. Nem atenção. Só ficou ali. Presente, Rosa pareceu desconfiada, mas não insistiu. Ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo o barulho dos estudantes correndo pelo pátio. No fim do dia, Clara voltou para casa andando. Parou diante da praça procurando pelo velho, mas ele não estava mais lá. O banco onde haviam conversado agora abrigava um grupo de adolescentes barulhentos. Sentiu um vazio inesperado. Era estranho querer ver novamente um desconhecido. Mas havia algo naquela conversa que ficara dentro dela, como se tivesse plantado raízes. Quando entrou em casa, encontrou uma sacola pendurada no portão. Dentro, pães frescos e um bilhete. Coma alguma coisa. Amanhã é outro dia. Verta Clara sorriu de leve. A cidade podia estar falando, mas entre os ecos, algumas vozes ainda ofereciam abrigo. Clara voltou à praça no dia seguinte, como quem segue um chamado silencioso. O céu ainda estava fechado, mas o calor era constante. As pedras irregulares do calçamento exigiam passos cuidadosos, e o som do mar ao longe dava ao ambiente uma espécie de tranquilidade deslocada. Ela não sabia se o encontraria, nem sabia o que dizer se o visse, mas algo dentro dela empurrava seus pés naquela direção. E lá estava ele, no mesmo banco, com o mesmo chapéu de palha. Tinha nas mãos um pedaço de pão e uma garrafa de água. Ao vê-la se aproximar, levantou os olhos e sorriu sem surpresa, como se soubesse que ela voltaria. Achei que a moça não ia querer conversa com o velho sujo. Disse ele com voz rouca, mas firme. Achei que o senhor não apareceria de novo. E por quê? Tem um lugar melhor para estar? Clara se sentou com cuidado na outra ponta do banco. Os olhos dele eram escuros e vivos, o rosto marcado, mas limpo. Havia dignidade em seus gestos, uma calma que a incomodava e confortava ao mesmo tempo. Meu nome é Clara, disse, como um passo dado no escuro. Eu sei, respondeu ele. Estava escrito no convite pendurado na grade do casarão. Ela soltou um suspiro resignado. Então o senhor viu tudo. Vi só o depois. O antes não me interessa. É o depois que molda a gente. Clara o observou. Queria perguntar seu nome, sua história, mas não sabia por onde começar. Ele parecia alguém que carregava segredos nas rugas e lembranças nas mãos calejadas. O senhor mora na rua? Depende do que você chama de morar. Tem gente que tem casa e vive perdido. Eu tenho meus cantos, meus horários, minha paz. Já é mais do que muito patrão por aí. Ela assentiu devagar. Não era a resposta que esperava, mas fazia sentido. Por que me deu aquele lenço? Ele olhou para o horizonte, como se buscasse a resposta nas montanhas ao longe. Porque você estava sufocando. E às vezes um lenço ajuda mais que um discurso. Clara cruzou os braços, abraçando o próprio corpo. Eu estava ridícula. Noiva abandonada. Choro escorrendo pela cara. Todo mundo rindo por dentro. Ninguém riu. E se riram, foi de nervoso. O povo tem medo de ver a verdade nua. Você era a verdade naquele momento. Fez o que muitos não têm coragem. Caiu de pé. Ela não sabia se agradecia ou se chorava, mas sentiu um nó se desfazer dentro do peito. Qual é o seu nome? Benedito. E o senhor faz o quê?
Além de dar lição de vida a desconhecidas, ele riu um riso seco e curto. Já fiz muita coisa. Hoje eu observo. Quem observa aprende mais do que quem fala. Clara puxou uma bala do bolso e ofereceu. Ele pegou com gratidão. A cidade inteira está me julgando. E daí? Mas é daí que eu vivo aqui. Trabalho aqui. E agora tudo o que vem é a mulher largada no altar. Só até o próximo escândalo. A memória coletiva é curta. Mas se você quiser, pode dar outro rumo a essa história. Como? Fazendo dela o seu começo, não o fim. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, digerindo cada palavra. Posso voltar amanhã? Só se trouxer outra bala. Combinado. Levantou-se mais leve. Não porque tudo havia se resolvido, mas porque encontrou um ponto de apoio onde menos esperava. Enquanto caminhava de volta, o nome Benedito se repetia na sua mente como uma chave. Ainda não sabia o que ele escondia, mas estava disposta a descobrir. Clara passou os dias seguintes entre a escola e a praça. As conversas com Benedito se tornaram parte da sua rotina, ainda que ele nunca pedisse por isso, nem demonstrasse expectativa. Era como se ele soubesse exatamente o tempo certo de se calar e o momento exato de falar. Ela falava mais, ele escutava. Quando dizia algo, era certeiro, como se já tivesse vivido tudo. Ainda assim, havia perguntas que ele evitava. Clara percebia os desvios sutis de assunto sempre que tocava em passado. O velho Benedito era bom em esconder o que não queria mostrar. Um sábado de manhã, movida pela curiosidade crescente, Clara decidiu procurar por respostas. Começou pela Biblioteca Pública de Paraty. Não sabia o que esperava encontrar. Talvez um nome em alguma ficha, uma foto antiga, qualquer pista. Benedito, mais de 60 anos, talvez tenha sido professor ou escritor. Explicou à bibliotecária, uma senhora simpática de óculos pendurados no pescoço. Aqui todo mundo se conhece, minha filha. Mendigo com esse nome eu sei quem é. Mas professor, escritor, isso nunca ouvi. Ele sabe muita coisa. Fala de livros como se tivesse escrito cada um. Já recitou trechos inteiros de cabeça. Insistiu Clara. Pode ser que tenha sido alguém antes. Muita gente chega aqui com passado escondido. E quem quer esquecer ninguém encontra. Respondeu a senhora dando de ombros. Clara agradeceu e saiu dali com mais perguntas do que respostas. Caminhou até um abrigo próximo ao cais, onde alguns moradores de rua recebiam refeições. Mostrou uma foto que tirara discretamente de Benedito de costas, sentado no banco. Ah, esse aí é o velho Dito. Vem às vezes aqui comer. Nunca quer ficar. Disse um dos voluntários, um rapaz com sotaque carioca forte. Alguém sabe de onde ele veio? Ele chegou tem uns anos. Só sei que é respeitado até pelos mais difíceis. Sabe escutar, dá conselhos. Nunca pediu nada, só aparece, come, agradece e vai embora. Clara sentiu um arrepio. Era como se Benedito existisse em outra frequência, presente, mas não preso a lugar nenhum. Ao voltar para casa, encontrou Rosa sentada na calçada lendo um jornal. Levantou os olhos e notou a expressão pensativa da amiga. Você está com essa cara de quem está fuçando coisa que não devia. Tô tentando entender quem é o Benedito. Ele é diferente, Rosa. Tem algo ali que ninguém vê. Você está se apegando a ele? Não sei, talvez sim, mas não do jeito que você está pensando. É como se ele enxergasse as coisas por dentro. Fala coisas que ninguém mais tem coragem. Rosa largou o jornal no colo. Você está procurando fora o que devia estar resolvendo dentro. E se esse homem for só um velho sábio com a vida toda quebrada? E se não tiver mistério nenhum? Mesmo assim, vale a pena entender. Ele me ajudou mais com uma frase do que muita gente em anos de convivência. Rosa suspirou vencida. Só não se esquece de você no meio disso tudo. Às vezes a gente gruda em histórias alheias para esquecer das nossas. Clara ficou em silêncio, pensando naquilo. À noite, deitada, folheou um dos cadernos onde anotava ideias para aulas. Em uma folha em branco escreveu: E se as pessoas mais importantes da nossa vida forem aquelas que ninguém presta atenção? Guardou o caderno na bolsa. Amanhã voltaria à praça. Não para arrancar verdades de Benedito, mas para ouvi-lo, de verdade. Talvez ali estivesse a resposta que ela ainda não sabia formular. A manhã nasceu arrastada, com o vento carregando sal do mar e o barulho dos barcos batendo no cais. Clara acordou antes do despertador,
com um peso no peito e uma ideia que não queria ir embora. Passou os dedos pelo lenço que Benedito lhe dera no dia do abandono, agora guardado na gaveta, junto com outros objetos que ela não sabia mais como definir. Naquela tarde, caminhou até a praça com passos decididos. Benedito estava lá, como sempre, sentado de forma quase meditativa, um livro aberto no colo. Clara se aproximou e sentou-se ao seu lado. "Posso fazer uma pergunta esquisita?" disse, sem rodeios. "Se eu disser que não, você pergunta do mesmo jeito." Ele respondeu, sem tirar os olhos da página. Ela respirou fundo. "E se eu casasse com o senhor?" O silêncio que se seguiu foi denso, como se o tempo parasse só para processar aquelas palavras. Benedito virou a cabeça devagar, os olhos semicerrados de quem queria entender além do som. "Casar? Isso mesmo. Com um papel, assinatura, tudo. Nada de cerimônia, só o ato, oficial." Completou encarando-o. "Pra quê? Porque quero virar essa página da forma mais maluca possível. Porque talvez seja essa a cura. Dar um novo significado ao que me destruíram." Respondeu quase num fôlego só. Benedito fechou o livro e encostou no banco. "Clara, eu sou velho, sou pobre, e durmo olhando o céu porque não tenho teto. O que você ganha com isso?" "Liberdade, começo, coragem. Talvez respeito por mim mesma." Ele ficou em silêncio por alguns segundos. "Você não precisa de mim para isso, mas talvez eu precise do Senhor para lembrar que as aparências não dizem nada, e que o mundo pode me ver como quiser, menos como vítima." Benedito coçou o queixo pensativo. "E se eu aceitasse? Você ia aguentar o falatório?" "Já sou alvo. Pelo menos agora estariam falando de algo que eu escolhi." Ele soltou um assobio curto. "Você é mais maluca do que parece. Eu sou mais livre do que fui a vida inteira. E cansei de esperar a aprovação de quem nunca me enxergou de verdade." O velho se calou. Depois de um longo momento, cruzou os braços e disse: "Só aceito se for por escolha, e não por pena. Nem impulso, nem revolta. Você tem que querer, com todos os riscos que isso traz." Clara assentiu. "É exatamente por isso que estou aqui. E se amanhã você mudar de ideia? Então será mais um erro meu, mas pelo menos será meu." Benedito olhou ao redor, como se o mundo tivesse voltado a girar lentamente. Depois, se levantou com dificuldade, estalando os joelhos. "Amanhã, cartório da Rua do Mercado." "Eu não sou de recusar convite sincero." Ela sorriu, sentindo o estômago revirar. Não era amor, nem plano. Era impulso e lucidez misturados, e de algum modo fazia sentido. Naquela noite, Clara escreveu uma carta para si mesma. Dizia que a mulher que um dia sonhou com um altar agora buscava um papel que selasse não um conto de fadas, mas um pacto de coragem. E que, ao contrário do primeiro noivo, dessa vez o sim viria de alguém que sabia exatamente o que era perder tudo, e ainda assim oferecer um lenço limpo. A manhã do cartório amanheceu abafada, com nuvens paradas no céu como se observassem tudo de cima. Clara acordou cedo, se vestiu com simplicidade e prendeu o cabelo em um coque baixo. Não era dia de festa, não era dia de nada convencional. Era um marco silencioso. Chegou à porta do cartório e lá estava Benedito, encostado na parede com uma camisa limpa e a barba aparada. Não perguntou se ela tinha certeza. Apenas abriu um sorriso contido. O funcionário, meio confuso ao ver o casal tão improvável, tentou manter a formalidade. Assinaram os papéis sem hesitação. Clara sentiu o peso da caneta, como se estivesse selando algo que ninguém além dela poderia entender. Na saída, andaram lado a lado sem trocar muitas palavras. Não havia romantismo nem emoção visível, apenas cumplicidade. Benedito a deixou na esquina da rua de casa e seguiu seu caminho, como sempre fazia. Não pediu nada. Não ficou, mas Paraty não demorou a reagir. Na padaria, os olhares vinham afiados. Comentários cochichados percorriam os corredores como serpentes. Aquela ali casou com um mendigo, acredita? Dizem que foi no cartório. Coisa de doida. Isso é loucura ou provocação? Na escola, os olhares se tornaram julgamento direto. Algumas mães começaram a mandar bilhetes questionando a permanência dos filhos na turma de Clara. Professora, com todo respeito, mas esse tipo de atitude pega mal.
disse uma mãe enquanto segurava o filho pelo braço. Que tipo de atitude? Clara respondeu firme. Se envolver com gente de rua. O que os nossos filhos vão pensar? Que dignidade não mora no CEP, pó. A mulher saiu sem responder, mas o recado estava dado. Dias depois, a direção da escola a chamou. A conversa foi dura, embalada por expressões como preservar a imagem da instituição, zelo pela comunidade e reavaliação do vínculo profissional. Clara ouviu tudo em silêncio. Saiu da reunião com um nó no estômago e a sensação de estar sendo empurrada para fora de uma vida que construiu com tanto esforço. Em casa, Rosa bateu à porta com uma sacola de compras. Trouxe pão. E um pouco de juízo, se couber. Pode deixar o pão. O juízo você guarda para você, respondeu Clara cansada. Você sabia que ia dar confusão. Eu sabia que ia doer. Mas não imaginei que fosse tão cruel. As pessoas têm medo do que não entendem. E você deu um nó na cabeça de meio mundo. O que me assusta não é o escândalo. É como tudo que eu fiz antes parece ter perdido valor. Como se nada mais importasse. Porque o povo não sabe ver profundidade. Só reagem ao rótulo. Mendigo. E pronto. Viram as costas. Clara encostou a cabeça no encosto do sofá. Ele não pediu nada. Não se aproveitou. Só aceitou. Porque diferente dos outros ele viu você. Não a imagem. A pessoa. No dia seguinte, apenas Rosa apareceu para visitá-la. Trouxe bolinhos e silêncio confortável. Sentaram-se na varanda e ficaram ali, observando a rua. O resto da cidade parecia em pausa, digerindo o novo título que Clara carregava. Mas por dentro, algo começava a se organizar. Como se tudo aquilo, por mais duro que fosse, estivesse limpando o caminho para algo que ela ainda não conseguia enxergar. E mesmo com a cidade inteira virando o rosto, ela sabia exatamente onde encontrar olhos que não julgavam. Os dias seguintes passaram em silêncio, mas um silêncio diferente. Clara não se escondia mais, não pedia desculpas. Andava de cabeça erguida, mesmo que os olhares ainda pesassem. Passava pela praça todos os dias após a escola, ou o que restava dela, já que poucas turmas ainda a aceitavam com normalidade. Sentava no mesmo banco e Benedito sempre aparecia. Naquela tarde, Clara chegou com 2 cafés e um saquinho de biscoitos amanteigados. Vim trocar minha bala por uma história, disse, estendendo o copo. Benedito pegou o café com cuidado, como se fosse algo raro. História tem preço alto. Às vezes custa o próprio silêncio. Então hoje eu pago. Com escuta e sem julgamento. Ele a encarou por alguns segundos. Depois assentiu com um movimento de cabeça e olhou para o chão de pedra, como se procurasse as palavras por entre as fendas. Eu era professor. De literatura. Faculdade, cursinho, evento, congresso, o pacote todo. Clara se ajeitou no banco surpresa, mas manteve o tom neutro. Sabia. Você fala como quem viveu dentro dos livros. Vivi mesmo. Por 30 anos. Até o mundo mudar e me mudar com ele. Ele respondeu bebendo um gole devagar. O que aconteceu? Benedito suspirou fundo. O rosto endureceu, mas a voz continuava serena. Perdi meu filho. Depois perdi minha mulher. Mas o pior foi perder a vontade. Clara sentiu o peito apertar. E o trabalho? Deixei, me afastei. Tentei voltar, mas era tarde. Já não conseguia falar com gente que queria a resposta pronta. A dor me deixou surdo por dentro. O silêncio virou abrigo. Por que para ti? Porque aqui ninguém pergunta muito. E a paisagem consola sem falar nada. Clara assentiu devagar. E desde então, vive assim? Vivo assim, sim. De favor em favor, mas sem dever nada a ninguém. Não peço, mas também não fujo. E quando posso, ajudo. Por isso o lenço era da minha esposa. Ela sempre dizia que dignidade começa pelo cuidado com o outro, mesmo quando a gente não tem nada. Clara ficou em silêncio por um tempo. O vento trazia o cheiro do mar e levantava a borda da toalha do carrinho de pipoca ao lado da praça. Eu queria ter te conhecido antes. Não, você tinha que me conhecer agora. Do jeito certo. No momento certo. Ela sorriu com os olhos úmidos. Você sabe que mudou minha vida, né? Você que escolheu mudar. Eu só estava ali quando você decidiu cair de pé. E ainda assim, ela hesitou. A cidade me odeia por isso. Porque você mostrou que não precisa de permissão para viver diferente. E isso incomoda. Clara pensou em tudo o que tinha enfrentado nas últimas semanas.
em tudo o que ainda enfrentaria. Mas ali, ao lado de Benedito, sentia que começava a se conhecer pela primeira vez. E o que via era mais forte do que qualquer escândalo. O senhor já pensou em escrever isso tudo? Já pensei. Mas a história só ganha sentido quando encontra um leitor que mereça. E eu não tinha encontrado até agora. Então escreva. Eu leio. Eu compartilho. Eu faço o mundo escutar o que você tem a dizer. Ele virou o rosto para ela, com um leve sorriso de canto. Então tá. Mas só se você prometer escrever também sobre você. Sobre a mulher que virou a própria página. Prometo. O silêncio que veio depois não era vazio. Era cheio de entendimento. Clara pegou um caderno da bolsa. Abriu na primeira página e escreveu uma única frase. Toda cidade tem sua vergonha. Mas nem toda cidade tem uma Clara. Clara passou a escrever todos os dias. Começava ao amanhecer, sentada na mesa da varanda com um café morno e o caderno de capa azul. As palavras vinham como enxurrada. Não era sobre o abandono no altar, nem sobre Benedito. Era sobre tudo que nunca teve coragem de dizer. O silêncio das mulheres que engolem palavras. A crueldade da opinião pública. A força que se esconde nos gestos pequenos. Escreveu um texto simples e direto, sem adornos, contando sua própria experiência com dignidade, com vergonha, com escolha. Deixou no computador por 2 dias, relendo cada linha, ajustando apenas o essencial. Quando sentiu que estava pronto, publicou num blog antigo que usava para materiais escolares. Em poucas horas a publicação se espalhou. Você viu isso? Rosa apareceu esbaforida, celular em mãos. Tem gente de fora comentando. Olha só essa moça aqui do sul, dizendo que viveu a mesma coisa. Eu só escrevi o que precisava sair. Clara respondeu, meio surpresa. Pois saiu forte. Saiu certo. Em 2 dias o texto foi parar em páginas maiores. Canais de educação compartilharam, colunistas mencionaram, e convites começaram a chegar. Entrevistas, rodas de conversa, participações em fóruns sobre inclusão e empatia. Clara hesitou no início. Não sabia se estava pronta. Mas Benedito foi direto. Se você não falar, alguém vai falar por você. E vão errar, ela aceitou. Foi a Paraty-Mirim, depois a Angra, depois a capital. Falava com calma, sem floreios, olhando nos olhos das pessoas. Contava sua história sem tentar se justificar. E cada vez que falava, sentia que recuperava algo que havia sido arrancado. Não pelo abandono, mas pelo silêncio imposto depois dele. Na escola, algumas mães voltaram atrás. Outras ainda resistiam, mas a diretora, agora pressionada pelo reconhecimento que Clara começava a conquistar, propôs que ela organizasse uma palestra na própria instituição. Clara aceitou, mas com uma condição. Quero que todos venham. Funcionários, pais, alunos maiores. A cidade precisa ouvir. No dia do evento, a quadra ficou cheia. Algumas pessoas foram por curiosidade, outras por apoio sincero. Clara subiu no pequeno palco improvisado, respirou fundo e começou. Não estou aqui como vítima, nem como heroína. Estou aqui como alguém que um dia se calou por medo e que agora escolhe falar. Contou sobre o dia do casamento, sobre os olhares, sobre a solidão que veio depois. Depois falou sobre Benedito, sem detalhar sua história, mas exaltando o impacto que teve em sua vida. Falou de escuta, de empatia, de como as cidades pequenas esmagam o diferente por medo de enfrentar o próprio reflexo. Ao terminar, foi aplaudida de pé. Nem todos aplaudiram com entusiasmo, mas ninguém ficou indiferente. A semente havia sido lançada. Mais tarde, de volta à praça, encontrou Benedito com um caderno de anotações aberto no colo. Está pronto? Ele perguntou. Ainda não. Mas estou andando. E já é muito. A cidade está ouvindo. Aos poucos. Mas sim. Então é hora de plantar mais fundo. O que quer dizer? Se a voz já ecoa, agora ela precisa deixar rastro. Clara entendeu na hora. Não bastava falar. Era preciso agir. E naquele momento, começou a pensar em algo maior. Mas antes sentou-se ao lado dele, pegou o próprio caderno da bolsa e escreveu. Não foi o escândalo que me transformou. Foi quem me ouviu quando ninguém mais quis me escutar. Ela sabia que aquilo ainda era o começo. A brisa úmida da tarde balançava as folhas da amendoeira da praça, quando Clara avistou uma silhueta conhecida, parada do outro lado da rua. Por um instante,
Pensou que a mente estivesse pregando uma peça, mas não estava. Era Vinícius, camisa alinhada, sapato lustrado. O mesmo ar seguro de sempre. Ele atravessou a rua devagar, com os olhos fixos nela, como se tudo ao redor tivesse deixado de existir. Clara sentiu o coração bater mais forte, não por saudade, mas por algo entre o incômodo e a surpresa. Clara, lhe disse com a voz baixa e hesitante, achei que você tivesse sumido do mapa para sempre. Eu fugi. Fiz uma besteira enorme. E pensei que se sumisse, o problema desapareceria junto. Ela cruzou os braços firme. O problema não desapareceu. Você me largou no momento mais vulnerável da minha vida. E agora aparece como se fosse um mal-entendido? Eu tive medo. Medo de não estar pronto. De não te merecer. De estragar a sua vida. Clara soltou uma risada seca. Engraçado. Você se achava merecedor o bastante para controlar tudo o que eu fazia. Mas para estar ao meu lado, virou humilde de repente. Eu mudei. Todo mundo muda depois que é exposto. Você me deixou sozinha. E enquanto eu reconstruía meu chão, você... Eu pensava em você todos os dias. E agora, vendo o que você se tornou, eu entendi o tamanho da mulher que perdi. E queria... Ele hesitou. Consertar, Clara balançou a cabeça. Vinícius, você não me perdeu agora. Você me perdeu quando decidiu fugir. Quando me calou com suas exigências. Quando achou que eu precisava de você para me sentir completa. E eu acreditei nisso. Esse foi o meu erro. Ele tentou se aproximar, mas ela deu um passo para trás. Não vim para te pressionar. Só queria dizer que, se ainda houver espaço, eu ainda te amo. A frase caiu como uma pedra no chão. Clara respirou fundo. Olhou para o céu já dourado pelo fim da tarde e respondeu com calma. Eu não te odeio. Não tenho raiva. Mas o amor que eu tinha por você morreu no altar vazio. E eu precisei me apaixonar por mim mesma para sobreviver a isso. Agora eu sou casada, Vinícius, com alguém que não quis me mudar, que não quis me moldar, que não me pediu nada além de respeito. Ele arregalou os olhos, confuso. Casada? Com quem? Com alguém que você não entenderia. E tudo bem. Vinícius pareceu murchar. Baixou os olhos, ajeitou a manga da camisa, derrotado. Se um dia quiser conversar, ele disse quase num sussurro, não quero. Não mais. Ela se virou e foi embora. Sentia os passos firmes no chão, como se cada um reafirmasse tudo o que ela se tornara. Encontrou Benedito no banco lendo. Estava te esperando. Ele disse sem levantar os olhos do livro. Ele voltou. E aí? Disse que me ama. Que quer me reconquistar. E você? Disse não. Pela primeira vez, sem dúvida nenhuma. Benedito fechou o livro e olhou para ela. Você está pronta agora. Clara sentou ao seu lado, o coração leve. A cidade ainda a olhava torto, mas já não a feria, porque dentro dela tudo fazia sentido. E isso bastava. Na semana seguinte, Clara foi chamada novamente à escola. Achou que seria mais uma conversa tensa, mas ao entrar na sala da diretora, notou algo diferente no ar. Havia mais respeito nos olhares, mais espaço na fala. Clara, queremos conversar sobre o impacto das suas ações. Como se começou a diretora. Você levantou um debate importante. E apesar da resistência inicial, muitos começaram a enxergar o valor do que está fazendo. Clara manteve a calma. Eu não fiz por revolta. Fiz por necessidade. E por isso mesmo queremos propor algo. A diretora deslizou uma folha sobre a mesa. Um projeto piloto de formação cidadã com os alunos mais velhos. Inspirado nos seus textos, nas suas palestras, na sua vivência. E gostaríamos que você liderasse. Clara leu o papel com atenção. O coração batia forte. Não era apenas uma reparação. Era reconhecimento. Era espaço para semear. Aceito. Mas só se tiver liberdade para montar como acredito. Total é seu. Ao sair da escola, ligou para Rosa, a voz ainda embargada de emoção. Eles não só me mantiveram. Querem que eu lidere um projeto sobre tudo aquilo que sempre escondi. Sobre dignidade, empatia, escolha. Eu não disse que o mundo gira? Rosa respondeu do outro lado da linha. É quando gira, a gente tem que estar em pé para não perder o compasso. E Benedito? Clara perguntou. Quero que ele saiba. Ele está na praça, onde sempre está. Mais tarde, sentada ao lado dele, Clara contou a novidade. Ele ouviu com a paciência de quem espera a maré certa. Tô orgulhoso.
Disse depois de um tempo, mas não surpreso. Você sabia? Eu sabia que você era boa demais para viver escondida atrás da opinião dos outros. E agora? Agora você planta. E depois colhe, mas sem pressa. Clara pensou por um momento. O vento estava mais frio naquela tarde. O sol já não era tão alto. E havia algo nela que precisava sair. Benedito, eu nunca te agradeci direito. Não precisa. Precisa sim. Porque sem você, eu teria me encolhido. Teria acreditado no que disseram de mim. Mas você... Você me olhou como se eu tivesse valor quando ninguém mais via. Porque você tinha. Sempre teve. Só precisava lembrar. E o senhor? Ainda pensa em voltar para dar aula? Não. Meu tempo de quadro negro passou. Agora eu ensino de outro jeito. E se eu criasse um espaço novo? Um lugar onde histórias como a sua fossem ouvidas, estudadas, levadas a sério? Aí eu ia achar que meu tempo não passou. Só mudou de forma. Clara sorriu. Já não era mais uma ideia solta. Começava a tomar forma. E talvez fosse maior do que tudo o que ela havia sonhado. No caminho de volta, passou pelo mercadinho onde uma funcionária que antes a ignorava, agora lhe ofereceu um sorriso tímido. Vi seu vídeo. Fiquei pensando em muita coisa. Você é corajosa. Clara agradeceu com um aceno de cabeça. Não era sobre aprovação. Era sobre transformação. Em casa pegou o caderno e escreveu. A coragem de dizer não à repetição é a chave para reescrever qualquer história. Ela sabia que a cidade ainda levaria tempo para mudar, mas já não era mais refém dela, porque agora Clara era dona da própria narrativa. O telefone tocou no meio da tarde. Clara não reconheceu o número, mas atendeu mesmo assim. Do outro lado da linha, a voz era fraca, quase um sussurro. Filha, sou eu, o tempo parou. A voz da mãe que ela não ouvia desde o escândalo. Desde o casamento inesperado com Benedito. Desde que a mulher que a criou decidiu se afastar sem aviso. Mãe, tá tudo bem? Eu não sei. Talvez não. Eu tô no hospital. Mas não é nada grave. Só achei que queria te ver. Clara não pensou duas vezes. Pegou a bolsa, o primeiro casaco da cadeira e saiu. O caminho até o hospital pareceu mais longo que o normal. Não pelo trânsito, mas pelo turbilhão que carregava por dentro. Ao entrar no quarto, encontrou a mãe deitada, pálida, mas consciente. Os olhos dela se encheram ao vê-la. Achei que não viesse. Achei que a senhora não fosse mais me querer por perto. Eu te julguei. Julguei como aprendi, como me ensinaram a fazer. E quando vi você casando com aquele homem, eu surtei. Achei que tivesse perdido a filha que criei com tanto esforço. Clara puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama. A senhora não perdeu nada. Só nunca quis ver quem eu era de verdade. A mãe suspirou, o olhar fixo no teto. Eu tinha medo. Medo de você se perder, de passar vergonha. Medo que riam de você, como riram de mim um dia. Clara franziu o senho. Riram da senhora? Quando eu engravidei e seu pai me deixou. Eu virei piada. Aprendi a me calar para sobreviver. Achei que, se te ensinasse a ser correta, discreta, invisível, você não sofreria o que eu sofri. E acabou me fazendo viver com medo de errar, de me mostrar, de ser quem eu sou. Eu sei. E me arrependo. De verdade. Você é melhor do que eu jamais fui. Corajosa, livre, você me envergonhou. E depois me ensinou. Clara segurou a mão da mãe. Ela estava mais frágil do que lembrava. E, pela primeira vez, mais humana também. O Benedito... Começou a mãe, hesitante. Ele é bom? Ele é o homem mais íntegro que eu já conheci. Não me prometeu nada. Não tentou me consertar. Só esteve ali. Então eu queria pedir desculpa a ele também. Clara sorriu emocionada. Ele não precisa de desculpa. Mas aceitaria o gesto com respeito. Horas depois, quando saiu do hospital, Clara foi direto à praça. Encontrou Benedito no mesmo banco olhando o movimento da rua. Ela quer te ver. Sua mãe? Disse que aprendeu comigo, mas que queria pedir desculpa a você também. Não precisa. Eu entendo mais de mães do que imagina. Ela falou de medo. E que me criou para me esconder achando que era proteção. Muita gente confunde controle com cuidado. Mas o tempo ensina. A gente só precisa sobreviver até lá. Ela achou que eu ia quebrar. Mas eu me reconstruí. Você não quebrou. Você rasgou o roteiro e escreveu outro. E esse roteiro... Clara olhou para o céu alaranjado.
Ainda está só começando. Ela sabia que aquela reconciliação não apagaria tudo, mas era um novo começo, e alguns começos, por mais pequenos que parecessem, mudavam tudo. Na manhã seguinte, Clara acordou com uma ideia pulsando. Pegou um caderno novo, passou a limpo alguns trechos antigos e listou nomes de pessoas, lugares e possibilidades. Estava pronta para transformar sua jornada pessoal em algo maior. Um projeto de leitura para quem nunca teve espaço. Começou pelos contatos que havia feito após a repercussão de seu texto. Ligou para a Secretaria de Cultura, conversou com antigos colegas, buscou espaços públicos que pudessem abrigar a ideia, mas queria algo além de paredes e cadeiras. Queria criar um ambiente onde quem sempre foi calado pudesse finalmente falar. O projeto ganhou nome, forma e apoio. Clara batizou o programa de Página Aberta. O foco era simples: leitura, escuta e escrita para moradores de rua, pessoas em vulnerabilidade e também crianças de escolas públicas. E ninguém melhor que Benedito para ser o primeiro convidado. Eu não sou exemplo, Clara, ele disse quando ela contou a proposta. Não sou um homem que teve tempo demais para pensar. Justamente. Você viveu, aprendeu, observou. Isso vale mais do que muitos diplomas por aí. E quem vai ouvir? Os mesmos que também foram ignorados e que talvez só estejam esperando alguém começar. O primeiro encontro foi no coreto da praça. Pouca estrutura. Cadeiras improvisadas, papel doado por uma papelaria da cidade. Clara abriu a roda com uma pergunta simples. Qual foi a última história que te fizeram acreditar? As respostas vieram tímidas. Um rapaz com olhos cansados disse que lhe contaram que ele não daria em nada. Uma senhora idosa com as mãos marcadas disse que acreditou que seu valor estava na serventia e não na existência. Benedito escutava tudo em silêncio, até que alguém perguntou: "E o senhor? O que fizeram você acreditar?" Ele ajeitou o boné, olhou para o chão e respondeu: "Que depois de perder tudo eu não tinha mais função no mundo. E acreditei por tempo demais. Mas uma mulher me provou o contrário. E hoje eu estou aqui. Porque às vezes a gente só precisa de uma chance de ser lido." As palavras ficaram no ar, ecoando em olhos marejados e corações despertos. Depois Benedito recitou um trecho de um livro antigo. Não era ensaio nem aula. Era presença. E o efeito foi imediato. Nos dias seguintes, o Página Aberta cresceu. Outros moradores de rua começaram a participar. Crianças curiosas apareciam nas rodas de conversa. Jovens que antes andavam de cabeça baixa começaram a escrever seus próprios textos. Clara lia cada um, incentivava, corrigia com carinho. Rosa também se envolveu ajudando na organização, trazendo lanche, mediando conflitos. Nunca pensei que fosse ver esse lugar assim. Ela comentou numa das tardes: "Eu também não. Mas agora não consigo mais imaginar de outro jeito." E o Benedito? Ele virou mais do que inspiração. Virou farol. Clara viu naquele projeto uma nova versão de si mesma, mais firme, mais inteira. Já não buscava aceitação, buscava impacto. Certo dia, uma menina chamada Mariazinha, de 10 anos, entregou a ela um bilhete. "Tia Clara, minha mãe disse que não sabe ler, mas quando eu leio para ela, ela sorri. Obrigada por ensinar a gente a fazer isso." Clara guardou aquele papel com mais carinho do que qualquer diploma. Ela olhou para Benedito, sentado ao fundo, caderno no colo, cercado de jovens atentos. Quem diria que o homem que me deu um lenço hoje inspira uma cidade inteira a se enxugar da vergonha de ser quem é, pensou. E ainda era só o começo. Naquela manhã, Clara recebeu um e-mail inesperado. Uma escola estadual da região metropolitana havia lido sobre o projeto Página Aberta em um artigo de jornal e queria convidar Benedito para uma palestra. Não era qualquer convite. Seria parte de um evento voltado à valorização da escuta, da experiência de vida e da educação informal. "Querem te ouvir," ela disse a ele empolgada. Benedito franziu a testa, desconfiado. "Ouvir o quê? Um velho que vive de memória?" "São um homem que reconstruiu uma cidade sem precisar levantar a voz. E você acha que eu dou conta? Eu acho que o mundo precisa ouvir mais gente como você." "E se der medo?" "Vai com medo mesmo." Ele ficou em silêncio por longos segundos. Depois, com um leve sorriso, respondeu: "Então me ajuda a escolher a roupa." Na semana do evento, Clara acompanhou Benedito até a escola. O auditório era simples, mas lotado. Professores, alunos, coordenadores.
Muitos nem sabiam ao certo quem ele era. Tinham apenas ouvido falar do homem que tinha virado símbolo de superação sem heroísmo. Quando Benedito subiu ao palco, ajeitou o microfone com certa insegurança. Clara sentiu o coração apertado, temendo que ele recuasse. Mas então ele começou. Eu não vim aqui contar como venci na vida, porque eu perdi muito. E ainda perco? Todos os dias. Mas tem uma coisa que nunca perdi: a escuta. Sempre ouvi o mundo, mesmo quando ele não falava comigo. E aprendi que quando a gente cala o outro, a gente apaga a si mesmo. A plateia silenciou. Ele falou por 20 minutos sem roteiro. Falou sobre os dias em que dormia ao relento, sobre os nomes que deixaram de chamá-lo, sobre os olhares que atravessavam sua existência como se fosse vidro. Mas também falou sobre Clara, sobre o dia em que recebeu um convite improvável e aceitou, sobre o lenço, sobre o valor da dignidade. Quando terminou, houve um instante de silêncio profundo. Depois palmas, muitas, de pé. Alguns choravam. Outros apenas balançavam a cabeça, como se tivessem levado um soco de verdade. Nos bastidores, Clara o abraçou. Você foi gigante. Eu só fui o que ninguém nunca deixou eu ser. E agora? Agora eu posso ir dormir em paz, sabendo que minha história valeu a pena para alguém. De volta a Paraty, a recepção foi diferente. A repercussão da palestra se espalhou. Reportagens saíram em sites locais. O projeto Página Aberta recebeu doações de livros, equipamentos, convites para expandir. E, pela primeira vez, Benedito foi chamado pelo nome em público. Sem ironia, sem rodeios, Clara, emocionada, organizou uma roda especial na praça. Levou uma moldura feita à mão com os dizeres: toda voz precisa de espaço. E todo espaço começa com coragem. Isso é para você. Ela disse, entregando a Benedito. Eu nunca gostei de retrato. Ele riu. Não é para pendurar. É para lembrar. Porque você foi mais que presença. Foi ponto de virada. Ele segurou a moldura com cuidado, como se temesse quebrar. Sabe, começou ele com a voz baixa, por muitos anos eu quis que alguém me dissesse: você fez a diferença. Hoje eu não só ouvi isso. Eu senti, Clara segurou o choro. O senhor não foi só meu abrigo. Foi espelho. E farol ponto. Eles ficaram ali lado a lado vendo o movimento da praça. Ao redor, crianças liam. Adolescentes escreviam, adultos ouviam. Um cenário que há pouco tempo parecia impossível. E tudo começara com um lenço. Os dias passaram devagar, como quem não queria terminar uma história bonita demais. Paraty agora conhecia Benedito. Sabia seu nome, sua voz, sua importância. Já não era apenas o velho da praça. Era parte da paisagem afetiva da cidade. Clara continuava à frente do Página Aberta, e a cada nova roda de leitura, uma camada da cidade se transformava junto. Certa tarde, enquanto organizava papéis, Clara encontrou o velho lenço dobrado, que Benedito lhe dera no dia do abandono. Sorriu, com um calor discreto no peito. Aquela peça simples carregava tudo o que veio depois: recomeço, coragem, humanidade. Guardou o lenço dentro de um envelope, selado com um recado. Esse gesto salvou uma vida. Ela entregou o envelope a Benedito no dia seguinte. Guarde. Um dia alguém vai te perguntar o que deu início à mudança. A resposta está aí dentro. E você? Ainda sente falta de tudo que perdeu? Não, porque perdi o que era raso para ganhar o que é inteiro. A cidade já te vê diferente, mas eu não vivo mais pelos olhos dela. Agora eu olho por mim. Benedito a observou por um tempo. E se um dia eu não estiver mais aqui? Você vai estar. Em cada palavra escrita, em cada silêncio respeitado, em cada vida que aprendeu a se escutar por sua causa. E no seu coração. No meu coração você é casa. Clara não chorava com facilidade, mas naquela tarde, sentada ao lado dele, deixou as lágrimas caírem como se lavassem os últimos resquícios de medo. Chorou por tudo que superou, por tudo que construiu e, principalmente, por ter tido a chance de reescrever sua história do jeito mais improvável e autêntico possível. Meses depois, o projeto cresceu. Chegou a outras cidades, ganhou apoio oficial, virou modelo de transformação social. Clara foi convidada a coordenar uma iniciativa estadual de incentivo à leitura e cidadania. Aceitou com o mesmo espírito com que começou tudo, com humildade e propósito, mas manteve suas tardes de praça, suas rodas com os esquecidos, suas conversas com os que só queriam ser ouvidos.
Na última roda do ano, sentou-se com Benedito diante de um grupo misto, jovens, idosos, moradores da cidade, voluntários. Pediu que cada um escrevesse uma carta para si mesmo, contando quem foram e quem desejam ser. Quando chegou sua vez, Clara leu em voz alta. Querida Clara, você foi deixada no altar e achou que aquilo te definia. Mas hoje você sabe. O que te define são as escolhas que vieram depois. Você casou com um homem invisível aos olhos dos outros, mas que te ensinou a ver além da aparência. E com isso, casou também com a vida, aquela que faz sentido mesmo sem tapete vermelho. Continue, porque o mundo ainda precisa ouvir histórias como a sua. A roda aplaudiu. Alguns com lágrimas, outros com sorrisos. Benedito segurou a mão dela com delicadeza. Agora você entende? O quê? E que às vezes o que parece um fim é só a primeira frase de um capítulo novo. Ela assentiu, os olhos marejados. O vento balançava as folhas da praça, como se a cidade sussurrasse que tudo estava no lugar certo. Finalmente, se essa história te emocionou, inscreva-se agora no canal para não perder as próximas. E clique no vídeo aqui na tela, para descobrir como um bilhete esquecido no metrô mudou o destino de uma família inteira.